E hoje vai falar um tema que é muito palpitante, né? Então, aumente o tamanho do seu amigão. Será que existe mesmo uma maneira comprovada de aumentar o tamanho? Ou será que é tudo balela, né? Então, me contem aqui, meus amigos, se vocês estão satisfeitos com o tamanho do amigão de vocês, já fizeram alguma dessas loucuras da internet ou não. Então, gente, primeira grande questão é a gente tentar entender de onde que veio essa relação da confiança do homem com o tamanho do pau. Isso aí é uma coisa pré-histórica, eu diria, né? Então, o tamanho do seu amigão está muito relacionado com a sua virilidade. Mesmo tendo vários estudos mostrando que para as mulheres elas preferem o tamanho mediano, que não costuma fazer tanta diferença, mesmo assim o homem tem isso muito arraigado dentro de si. Gostaria de ter um tamanho de um pênis maior, é claro, isso é um dos maiores desejos dos homens, e é claro que eu não estou aqui para criticar ninguém, do mesmo jeito que as mulheres podem fazer vários procedimentos, podem buscar uma melhora da aparência física, o homem também tem esse direito. Mas realmente é uma coisa aí incontrolável, eu diria. Grande verdade, meus amigos, é que é o que eu digo, né? A gente pode aumentar o tamanho do amigão, geralmente pode, mas o que você ganha geralmente é muito pequeno, é muito pouco, né? Geralmente são técnicas, são estratégias que requerem grande esforço, grande comprometimento da sua parte, mas o retorno ele costuma ser pequeno, 1, 2 centímetros de comprimento, por aí vai. Até mesmo o calibre, né? 2 centímetros de comprimento. Então, acontece que o sujeito que tem um amigão muito pequeno, ele não vai ter um amigão GG, né? Grande. Ele vai ganhar 1 ou 2 centímetros. Será que isso é realmente necessário para o sujeito ter confiança? Então, o que eu digo, né? Vou trabalhar aqui, vou discutir com vocês o que é que tem de metodologia, mas para mim, como homem, como médico, o mais importante é que você esteja com um amigão duro, meu amigo. Ó. Duro que nem essa mesa aqui. É o seu amigão duro que vai dar a sua confiança, que vai te dar aquela certeza que as coisas vão dar certo, que vai conseguir arrancar sorrisos, deixar as mulheres viciadas em vocês, as mulheres de vocês viciadas em vocês. Então, aprenda a melhorar a performance, a rigidez, que isso está no seu controle. A gente não pode, às vezes, trocar a nossa genética, como que a gente nasceu. Pode melhorar um pouco, mas não gaste toda a sua energia nesse quesito. É exatamente isso que eu ensino, pessoal, lá no Desafio Máquina de Prazer, que é o meu treinamento online. Então, vamos lá, gente, falando das três estratégias comprovadas para aumentar o tamanho do amigão. Primeiro, sem dúvida, gente, é emagrecer, tá? Emagrecer. Então, o nosso amigão, vocês teriam ideia, né? Então, ele tem cerca de 20% a 30%, que é a parte profunda, a raiz do pênis, por assim dizer, que está fixa ali nos ossos, na musculatura profunda, né, da nossa pelve. E tem ali 60%, 70%, que é a parte pendular. Então, veja, tem uma boa parte do nosso amigão que fica embutido, que fica escondido. Se você, por algum motivo, tem um acúmulo de gordura na região suprapúbica, então a parte que fica escondida, ela é maior. Tem homens que nem são gordos, por assim dizer, tem um bom peso, uma boa distribuição corporal, mas tem um acúmulo de gordura nessa região. E com isso, você pode perder, às vezes, 2, às vezes até 3 centímetros do comprimento visível do seu amigão. Então, gente, comece com o simples, né? Se você, por algum motivo, está incomodado com o tamanho do seu amigão, vai emagrecer. Aí tem gente que fala, mas eu já sou magro, tenho gordura nessa região, só a lipo resolve? Talvez a lipo pode ser uma opção, meu amigo, mas se você fizer um acompanhamento adequado, se você, de fato, conseguir secar a gordura corporal, né, a gente perde mais gordura onde tem mais acumulada. Então, com acompanhamento, com dedicação direcionada, você consegue sim secar essa região. Todo mundo consegue. A não ser, é claro, se você é um super obeso e se você tem excesso de pele nessa região. Mas a grande maioria dos homens não. Né? E é uma coisa simples, uma coisa que vai trazer não só esse benefício em tamanho do amigão, mas vários benefícios metabólicos, benefícios para a sua saúde em geral. Tá? Então, guardem essa primeira técnica. Essa sim é comprovada. Segunda técnica, gente, eu também já trouxe aqui algumas vezes para quem me segue e para quem acompanha aqui com frequência as nossas lives do Café dos Homens, sabe que é a terapia de tração, meus amigos, que são os extensores de amigão. Isso aí, intuitivamente, já foi tentado em várias civilizações, é aquele, né, você amarrar pesos no seu amigão, que de certa forma existe um mecanismo, né, chamado de mecanotransdução, que é você usar uma força mecânica no seu pênis, isso pode alterar a constituição química, a constituição das substâncias lá dentro. No caso, quanto mais alongado fica o seu amigão,
maior aumenta a elasticidade das fibras. Então, o tamanho do nosso amigão depende da capacidade dele se esticar, né? O sangue, quando ele vai gerar uma rigidez, ele entra com tudo e ele vai esticando tanto o músculo como as fibras colágenas e as fibras elásticas dentro dele. Então, existem esses aparelhos que você compra nos sex shops que vai usar essa terapia de tração, deixar o seu amigão esticado. A grande questão é que, primeiro, usar esses pesos acaba que eu não recomendo, porque os pesos você pode usar uma pressão, uma tração excessiva e pode gerar alguma lesão. O aparelho de tração, o ideal é que você faça uma tração controlada e progressiva. Não adianta você querer ficar esticando com toda a força, que não vai adiantar. Também não adianta você ficar puxando só com a sua mão, tá? Porque a mão ela não gera uma resistência mantida de forma suficiente com o tempo e a pressão e a força necessária para que ele consiga aumentar. Então, os protocolos de tração que têm alguma evidência, eles recomendam pelo menos 3 horas por dia, todo santo dia, ao longo de pelo menos 6 meses. Nesse cenário, é a seguinte resposta que a gente espera obter. Se você tiver um tamanho normal, ou seja, não tiver nenhuma doença, não tiver doença de Peyronie, não tiver nenhuma retração do seu amigão, você vai ganhar ali de 1 a 1,5 centímetros depois de 6 meses, hein? Se você tiver perdido por algum problema, é mais fácil você recuperar. Nesse caso, você pode ganhar até 2 centímetros. Mas é o que eu falei, né? Muito esforço ao longo de meses para ganhar 1 a 2 centímetros. Comenta aqui se você acha que vale a pena todo esse esforço. Tem gente que fala, mas doutor, mas meu amigão tem 10 ou 11 centímetros. Se eu ganhar 1 centímetro, 2, nós estamos falando de até 20% do tamanho. Para mim é significativo. Então é por isso que eu digo, essa decisão ela é muito individual, né? Você tem que entender como que é a tecnologia, como que é os protocolos de manutenção e qual é o ganho esperado. Se para você estiver bem, né, é o seu tempo, a sua energia que você vai gastar nisso aí. Terceira grande estratégia. Eu estou falando, gente, das estratégias não cirúrgicas. Vou falar brevemente um pouco sobre as cirurgias e os preenchimentos, mas aqui nós estamos falando coisas que você pode fazer em casa sem maiores dificuldades, né? A primeira é emagrecer, a segunda é terapia de tração. A terceira, infelizmente, é uma opção mais fraca, tá? Que é a bomba a vácuo, gente. Então, a bomba a vácuo ela também utiliza um princípio similar ao da tração, só que é através de uma pressão negativa de uma câmara de ereção que vai esticar, vai servir para o mesmo propósito, de esticar e alongar as fibras do seu amigão. O problema é que o mecanismo, geralmente, né, de pressão negativa, ele é muito forte. Então, você não consegue manter ele pelo tempo necessário para trazer aquelas mudanças que eu falei para vocês da mecanotransdução. Isso você consegue através de um esforço pequeno, mas continuado. E ao longo do tempo. É por isso que se você for para a academia e passar 10 horas na academia, você não vai ficar forte. Mas você tem que ir todo santo dia, por 30 minutos a 1 hora, ao longo de anos, aí você vai conseguir. É a mesma coisa. Então, a bomba a vácuo ele tem esse problema. Pode ajudar, geralmente os ganhos eles são menores do que o da tração, mas ainda assim, né, geralmente menos de 1 centímetro de comprimento. Tem uma vantagem porque ele ajuda na expansão volumétrica também, pode ter um benefício de melhorar a vascularização, porque se você melhorar a sua rigidez, tem esse detalhe, que também eu já vou falar um pouco do nosso desafio aqui, mas ele, né, quanto melhor a sua rigidez, mais ele se estica. Então tem homens que percebem que nem sempre durante a relação ele consegue atingir o tamanho máximo do amigão dele. Isso é por problema de vascularização. Se você tiver com a rigidez tinindo, ele acaba crescendo porque vai acomodar, vai caber mais sangue lá dentro. Então essas são as questões das bombas a vácuo. Então muitos homens usam a bomba a vácuo, ela vem geralmente, também você compra em sex shops, ela vem ali com uma régua, e aí o sujeito às vezes vai colocando a pressão negativa, ela vê que a régua que estica o amigão é acima do que ele geralmente consegue, então ele tem a falsa impressão de que aquilo está aumentando. Mas vejam, ali é uma pressão suprafisiológica, uma pressão muito grande. Não quer dizer que durante a rigidez ele vai alcançar aquele tamanho. E é por isso também que você não deve passar de 20 minutos ou 30 minutos com a bomba a vácuo, porque ela pode gerar machucados na pele, pode gerar alguns tipos de machucados, entendeu? Eu falei para vocês das técnicas naturais, né? Agora tem as técnicas cirúrgicas, as técnicas de aumento e as técnicas de aumento de comprimento e aumento de calibre. Os de aumento de comprimento geralmente não são recomendadas, porque elas não geram aumentos reais, né? Existem as técnicas de lipoaspiração que eu falei, que seria equivalente a você secar a gordura na região suprapúbica.
Existem algumas cirurgias de remanejamento da pele para quem tem excesso de pele, para quem tem aquela sinéquia, que é tipo uma... Né, quando você vê que o seu saco, ele começa muito alto. Tem homens que têm um saco que começa ali no meio da haste peniana. Então, se você soltar aquela pele, ele vai ter uma aparência de um pouco mais alongado. Então, são algumas possibilidades. Essas de remanejamento de pele, de lipo, são ok, porque não mexe na estrutura do amigão. Só que a cirurgia de aumento mais tradicional é a cirurgia de soltar o ligamento suspensório, que é exatamente o ligamento que mantém, como eu falei para vocês, né, a parte pendular junta, né, fixa do começo da parte óssea, que é a raiz ou a parte profunda do amigão. Quando você solta, há um avanço da estrutura, né? Então, o seu amigão também ele avança ali talvez 1 a 2 centímetros. Mas eu não recomendo essa técnica porque os resultados não são tão satisfatórios. É muito comum depois haver uma nova cicatrização e refazer as aderências do ligamento. E segundo, que você perde a sustentação do seu amigão. Esse ligamento funciona ali como o cabresto ali do cavalo, né? Se você soltar, ele até fica mais para fora, só que ele fica apontando para baixo quando está duro. Muitos homens não gostam dessas estratégias e eu realmente não recomendo. Elas tiveram muito sucesso ali, muita popularidade na década de 90, só que hoje, 20, 30 anos depois, elas não são mais recomendadas pela maior parte das instituições, das sociedades médicas. Existem algumas técnicas de recuperação de tamanho que envolvem próteses penianas, mas isso é só para quem tem disfunção grave, para quem tem doença de Peyronie. Ou seja, meus amigos, o comprimento ele é meio reimoso, né? Como diz aqui no Ceará, ele é difícil da gente reverter. Já o calibre agora tem estratégias mais satisfatórias, que é o ácido hialurônico. Então você faz um procedimento que é relativamente simples, é feito em consultório médico, e você vai preencher o subcutâneo entre a pele e os corpos cavernosos com a substância que é o ácido hialurônico, que vai dar um preenchimento, vai dar mais aquela robustez e aquele calibre. Geralmente você pode ganhar ali cerca de 1,5 a 2 centímetros de calibre. Tem gente que fala que consegue mais, mas se você preencher demais, ele pode ficar deformado, pode ficar meio estranho, né? Porque não é só ser grande e grosso, ele tem que ser harmônico também. E a desvantagem é porque esse procedimento ele não é permanente. O sujeito tem que ficar fazendo todo ano, a cada 1 a 2 anos. E o problema também é que ele tem um custo, né? Essa tecnologia ácido hialurônico hoje, esse mundo da estética, ele é um pouco caro, ele não é tão acessível para a maior parte dos homens do nosso país. Né? Então tem aí essas possibilidades. Você tem que procurar um médico especialista na sua região para fazer eventualmente esse preenchimento. Mas é o que eu falei, amigo, mais importante do que o tamanho, do que a grossura, é você saber usar a ferramenta. Deixar ele bem duro. Como eu falei, ele ficando mais duro, você vai conseguir encher ele de sangue de forma mais robusta. Você vai manter e você vai dar show, meu amigo. Foi por isso que eu desenvolvi o meu treinamento online, o desafio Máquina de Prazer na Hora H de 21 dias, onde eu ensino estratégias avançadas para o homem alinhar os 3 fatores do homem-máquina e conseguir ter uma rigidez mais forte, ter um melhor controle para chegar lá na hora que quiser, ficando 100% confiante para dar o prazer que a sua mulher merece. Então eu te convido para participar do meu treinamento. E para participar é bem simples, é só você clicar nesse link que está fixado aqui no primeiro comentário e fazer agora mesmo a sua inscrição. Se por algum acaso as inscrições já tiverem sido encerradas, não tem problema. Aproveite esse link para entrar na nossa lista de espera.